Muito bem, gente, abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 9. A partir do versículo 6. Meu foco estará no versículo 8, mas eu quero ler a partir do versículo 6. Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, o domínio repousará sobre os seus ombros, e a ele será dado o nome. Meu Deus do céu, maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, de modo que estenda o domínio e perpetue a paz do trono e do reino de Davi, para mantê-lo e sustentá-lo, por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Adonai o realizará. Adonai enviou uma palavra a Jacob, e ela caiu sobre Israel. Doce Espírito Santo, estamos livres, desarmados, com nossas armas arriadas, para sermos recepção da Tua palavra. Libera sobre nós o oráculo essa noite. Que a Tua palavra seja de fato uma profecia. Nós não queremos só recepcionar intelectualmente a Tua palavra, mais do que isso. O nosso desejo é que o nosso tabernáculo terrestre seja invadido em toda a extensão do nosso ser pela Tua palavra. Cada poro, cada cômodo da nossa alma, e o nosso espírito seja atingido frontalmente pelo poder da Tua palavra. Quando Tu falas, a corça dá cria no meio do bosque. A Tua voz é poderosa, Senhor. E quando Tu falas, o cedro do Líbano se racha do alto até embaixo. O mar se esbraveja. As montanhas são arrancadas por suas raízes. A Tua voz é poderosa. E eu desejo tanto ouvir a Tua voz, como meus irmãos que não vieram para um espetáculo, vieram para ouvir a Tua voz. Vieram para ouvir a ordenação do Rei. Somos como os Teus representantes na terra, Teus embaixadores. Este lugar se torna uma embaixada essa noite, para que a palavra do Rei seja ouvida e acatada pelos embaixadores. Tu encontras o nosso coração livre para nos falar os Teus segredos, para contar aquilo que Tu tens para nos contar esta noite. Em nome de Teu Filho Jesus, em nome do Conselheiro, em nome do Deus forte, em nome do Príncipe da paz, somos todos ouvidos esta noite para ouvir a Tua voz. Amém. Esta mensagem eu preciso pregá-la pelo menos uma vez por ano. Algum de vocês já ouviram o que eu vou dizer hoje, mas é uma necessidade minha, pessoal, de pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano a gente não come bacalhau, pelo menos. Este é o filé que eu preciso compartilhar todo ano. Uma preciosidade para a minha vida, uma mensagem que mudou o destino da minha vida. Eu quero compartilhar com você. Esse será o meu melhor esta noite. Prometo a você ser objetivo
Eu, quando leio esse texto que acabei de ler para você, meu pensamento vai se desenrolando. E eu me lembro que Paulo narra uma história. A história é contada na relação entre dois irmãos, Jacó e Esaú. Diz Paulo que os meninos não haviam nascido, não haviam feito bem ou mal. Eles não tinham participado da vida do planeta, eram só um projeto na eternidade. E Deus decidiu, na sua soberania, amar Jacó e aborrecer-se de Esaú. Eu não compreendo isto. Eu não compreendo muito bem, mas recepciono bem a soberania de Deus, porque o dono do vaso tem direito sobre o vaso que construiu. É sua soberania. Ele amou Jacó e aborreceu-se de Esaú antes dos meninos nascerem. Os meninos não haviam nascido, os gêmeos. Quando eles entram para a vida do planeta, entram através de um fenômeno. Sua mãe não podia gerar filhos, sua madre estava encerrada. Todavia, quando Deus decide na eternidade alguma coisa para que aconteça na terra, não há nada, não há ninguém, não há idade, não há condição financeira, não há estrutura política, não há pedigree que defina aquilo que Deus vai fazer na terra. Aquilo que Ele decidiu vai acontecer, porque Ele é soberano. Sua mãe não podia ter filhos, mas havia um plano de colocar no ventre daquela mulher estéril uma história, um drama. Aquela mulher engravida surpreendentemente. A barriga vai crescendo e há uma expectativa. A mulher já não é mais uma menininha. Ela está grávida. E esperam que seja um menino. Todo sonho de um pai judeu é que o seu primogênito seja um menino. É uma questão cultural. Esperavam um menino. E no dia em que o menino vai nascer, eles não fazem uma ultrassonografia. Não sabem se é um menino ou uma menina. Há só uma expectativa, um sonho. Todavia, quando a parteira vai fazer o parto, nasce um menino peludo, ruivo. E a parteira vai puxando o menino, mas tem uma anomalia. No lugar do pé tem uma mão. O corpinho sai, mas quando as pernas vão saindo, ao invés do pé tem uma mão, e logo imaginam que é um aleijão. Mas quando percebem, aquela mão era de um outro menino, aquela mulher estava grávida de gêmeos. Deus decidiu colocar aqueles gêmeos no útero daquela mulher estéril. Logo, quando o menino nasce, seus pais chamam o primeiro a colocar a cabeça de fora de Esaú. Como o meu foco estará no Jacó, eu vou me deter na pessoa de Jacó. Eu não sei se vocês perceberam na leitura do 9 e 8 de Isaías, diz que Deus lançou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Para vocês que não conhecem muito a história da Bíblia, Jacó e Israel são a mesma pessoa. Em dois momentos diferentes da vida e da história. E nós vamos chegar lá já já. Quando o menino que segura o pé nasce, seus pais o rotulam, chamam-no de Jacob, perseguidor de calcanhar, traduzido literalmente. Alguns tradutores chamam
Jacó de transgressor, de usurpador, mas literalmente, a tradução literal de Jacó é perseguidor de calcanhar, aquele que nasce para ter sucesso na sombra do sucesso do seu irmão, o que nasce para ter sucesso no calcanhar do seu irmão. Seus pais não conheciam a história de Deus para a vida deles, estavam insensíveis, e logo colocam um rótulo na vida de seu filho. O judeu, ele tem o seguinte hábito: o nome dado a uma criança definirá seu destino. Como o meu nome, que é Renato, é renascido, minha mãe profetizou antes de eu nascer que eu seria um nascido de novo, e ela nem sabia disso, né? É um mistério, não vou entrar nesse aspecto. Mas a mãe de Jacó colocou nele um nome: perseguidor de calcanhar, ou seja, você terá sucesso baseado no sucesso do seu irmão. Seu irmão será o ator principal e você será coadjuvante na vida. Que destino estabelecido! Eu tenho me preocupado muito com os rótulos que nós colocamos nas pessoas, porque parece que nós não gostamos muito que as pessoas mudem de vida. Então nós rotulamos na experiência primeira que nós temos com elas. E assim foi. O menino nasce, como ele, no conceito de sua mãe, é um perseguidor de calcanhar, ela vai dar uma ajuda para que ele se dê bem na vida. Então ela vai bolar vários planos. Você conhece a história, eu estou dando saltos na história para a gente ganhar tempo. Sua mãe vai tecer uma história, ela vai construir uma história para Jacó, porque aquele filho querido dela precisa ter sucesso. Parece até que a gente não se lembra que os filhos que Deus nos deu são herança dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Você deve ter uma preocupação natural com seus filhos, mas não perca a sua noite de sono, porque os teus filhos pertencem a Deus. O destino de cada um deles já foi estabelecido por Deus. Você não está nas mãos de um Deus improvisador. Isso me tranquiliza, porque Deus não anda construindo um puxadinho na nossa vida, né? Olha, ele agora cuspiu no chão, vamos derrubar aquele projeto, né? Ele xingou um palavrão, tira agora aquela coisinha boa que a gente ia fazer para ele, Gabriel. Gabriel, ele agora pediu perdão, volta com aquele projeto. Deus não é um improvisador. Aquilo que ele decidiu a teu respeito vai acontecer. Tenha paz no seu coração. Jacó nasce, e sobre a influência, ele deixa de ser o que nasceu para ser aquilo que sua mãe estava idealizando. Que perigo, gente, é quando nós projetamos os nossos recalques sobre nossos filhos, não deixamos que eles sejam eles, nós queremos que eles sejam a projeção do nosso recalque. Seu filho quer ser mecânico e você quer ter um nome de doutor para você, ai meu Deus, eu não ia falar, para você receber a honra do seu filho. Na verdade, você está interessado em se sentir orgulhoso. Meu filho, meu irmão, minha irmã, deixa seu filho ser aquilo que Deus decidiu para que ele seja. Apoie. Ele pode quebrar a cara na primeira vez, na segunda vez, na 10ª vez, na 1000ª vez, mas uma hora ele vai dar certo, porque ele é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Pare de ficar pagando a conta dele o tempo inteiro, senão ele vai ter 50 anos, tu vai continuar pagando a despesa da vida dele.
Eu prometi a Deus que eu não ia falar, mas não tem jeito, eu sou um linguarudo. A pior coisa que tem na vida de um homem é ele não ser o que nasceu para ser. A pior coisa, ninguém consegue ser feliz. Nem eu, nem você, nem ninguém será feliz vivendo sobre o delírio da expectativa dos outros. Jacó era um homem desencontrado, um homem que aprendeu a trapacear porque ele era um desencontro. Ele não era ele era aquilo que a expectativa alheia decidia que ele fosse. Na psicanálise tem um conceito interessante chamado síndrome panótica. A síndrome panótica é viver sobre o delírio da expectativa dos outros. Ou seja, você só faz porque estão olhando para você, porque esperam de você alguma coisa. Você não é autêntico, você é aquilo que estão esperando que você seja. Porque se tirarem a expectativa de você, você será outra pessoa. Quantas decisões eu e você tomamos na vida porque tinha gente olhando para nós? Não era o que estava no nosso coração, não era o que de fato nós queríamos. Ser refém da expectativa dos outros é a pior coisa que acontece na vida de um ser humano. Eu fico apavorado quando eu vejo uma mulher tentando dominar seu marido para que ele seja aquilo que ela quer que ele seja. Mas também me apavoro igualmente quando eu vejo homens que pela força da sua carteira ou pela força do seu braço, ele decide que ela seja aquilo que ele quer que ela seja. Não entende que nossas relações são libertadoras, que Deus colocou um limite no domínio do homem sobre a terra. Ele disse que nós íamos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis que rastejam sobre a terra, sobre o terreno mineral, sobre os vegetais, mas Ele nos proibiu de dominar outro homem. A maior rebeldia que um homem pode cometer é tentar controlar a vida de outros. Eu fico apavorado quando eu vejo líderes eclesiásticos tentando dominar o destino das pessoas. São os mais rebeldes de todos. E quando eles saem do controle manipulador deles, eles tentam rotular os outros de rebeldes, quando rebeldes são eles, que não deixam as pessoas serem elas. Você pode não concordar, fique à vontade. Mas eu estou falando a verdade e não minto. Pais precisam libertar filhos. Maridos precisam libertar mulheres. Fica com aquela velha azeda do teu lado, porque você manipulou o destino dela, nunca deixou ela ser ela. Depois quer trocar a coroa por duas. Dói, cara, dói. Dói, estou te falando que dói. Ela tem um sonho. Hoje de manhã falávamos no programa de rádio que submissão não é estar debaixo de uma missão. Construíram, isso aqui não é uma aglutinação dessa natureza. A mulher não tem uma missão menor do que o homem, ela tem uma missão e o homem tem uma missão. As missões se encontram. A mulher não é inferior na sua missão. Se você não for um homem libertador, não se case. Compra uma boneca de plástico. Não faça isso com um ser humano. Não castigue uma pessoa que você deve libertar. Não aprisione seres humanos. Você não tem o direito de fazer isto. Jacó era refém da expectativa de seus pais. Coitadinho. Ele não vai dar certo na vida. A gente tem que dar um jeito. Tem que comprar um diploma para ele. Esqueça essa loucura. Esqueça essa loucura.
Jacó vivia um conflito tão intenso dentro dele. É assim, o cara sabe que você está na pele de uma pessoa que não é você. Eu não sei se você já se sentiu assim. Só você, pastor. Ninguém mais aqui. Então eu estou pregando para você. Por favor, preste atenção. Eu entendi. Não se exponha, você pode estar do lado daquele ou daquela que tem o poder da carteira. O fato é que a gente vai ficando estragado, viciado em enganar os outros, porque dá muito trabalho você não ser você. Dá muito trabalho. Imagine quanta força, quanto combustível um avião gasta para voar, porque não é natural para ele voar. Agora imagine o pássaro. Eu estava no aeroporto, estava vendo. Tinha um parente seu que estava voando no aeroporto, bem te vi. Nenhuma expectativa. Ele pousou, decolou e ninguém olhou. Mas eu vi um avião pousar. E a equipe que se mobiliza, eu não tenho ideia, mas não é pequena. A mobilização para recepcionar uma aeronave que está aterrissando e uma aeronave que está voando, decolando. É um quantitativo enorme. Eu trabalhei com um Hércules, sabe aquele avião de transporte de tropa? Eu trabalhei no Hércules. Meu irmão, é uma mobilização grande, porque o avião não foi feito para voar. Toda vez que você estiver vivendo uma vida que não é sua, você vai dar muito trabalho para muita gente. Repita comigo, ai. Se você entendeu, fale de novo. Quando você vive uma vida que não é sua, você dá muito trabalho para muita gente. Mas você não dá trabalho para ninguém quando você é você. Sabe por quê? Quando você é você, você é uma bênção. Quando você é você, você é lindo, você é perfeito. Porque Deus criou você para ser você. Mas quando você força a barra para tentar agradar alguém, você se torna um desbussolado, um desorientado. Aí vai dar trabalho para todo mundo, para os teus filhos, para os teus parceiros de vida, para os teus amigos. Ninguém aguenta você. Eles têm que fazer sinalização para você parar, porque você não sabe parar sozinho. Você não será como o bem-te-vi que aterriza naquela pista. Você será como um Boeing desengonçado, que não nasceu para voar, mas a pressão fez você voar. E você vai dar trabalho, tanto para decolar, quanto para descer. Você vai pisar na vida de muita gente para poder se dar bem. O barulho da chuva está atrapalhando minha voz? Lá atrás me ouve bem? Thaís, me ouve com clareza aí? Mais ou menos? Então preste atenção, eu não vou gritar. Eu sou um pentecostal moderado. Pentecostal meia boca. Entendeu? Quando eu olho para esse homem conflitante, eu olho para ele e vejo em cada atitude da vida dele um desprazer de estar vivendo. Ele não está satisfeito, não está feliz, mas ele vai tomar uma decisão. Ele está encerrado com uma história dentro dele. Ele não vai terminar a sua vida sendo a projeção da expectativa das pessoas. Ele está decidido. E um dia, ele sai de casa, da companhia de seu sogro. No caso, o sogro dele era o problema, não a sogra. Era um sogro coral. Tem sogra coral e sogro coral. Era um sogro coral. O cara era terrível. A concorrência está pesada, né? Noé está por aí, Noé? Irmão Noé? A barca está preparada. Estou ficando inibido, gente. Aquele conflito vai fazer Jacó tomar a decisão mais séria da vida dele.
ele vai decidir não ser mais aquilo que esperam dele. Ele vai decidir ser ele. E nesta decisão tomada, ele vai viver o maior drama da sua história, a desconstrução do seu ser. A decisão está tomada e ele vai na direção da casa de seu pai. Vai enfrentar o maior dilema da sua vida, enfrentar seu maior adversário, chamado Esaú, o seu irmão. Ele havia traído a relação de Esaú, e ele sai quebrando éticas familiares, e agora ele tem que voltar para corrigir um desvio na rota, porque assim, quando a gente vive esse desencontro, a gente vive de atalho em atalho, descaminhos o tempo inteiro, e depois tem que se arrepender e tem que mudar. Naquele momento, Jacó toma a decisão mais drástica, mais séria, mas a mais acertada da sua vida: não ser mais um perseguidor de calcanhar. Ele nasce para ser Israel, mas a sua família o rotula de perseguidor de calcanhar. Mas como os planos de Deus são perfeitos e eles vão se cumprir, não importa o nome que dão a você, você vai terminar os teus dias pelo perfeito cumprimento da vontade de Deus, e nada vai parar o plano de Deus na sua vida. Você não vai viver um fracasso para sempre. Deus vai mudar a sua história. Num determinado momento Ele vai virar a sua mão, Ele vai mudar o teu destino, Ele vai recolocar você na rota. Não tenha medo, mas seja corajoso. Quando Jacó está de volta, ele vai encontrar um lugar chamado Jaboque. Jaboque. Pode repetir comigo o nome? Jaboque. É muito interessante que Jaboque é o reverso de Jacob. Não é uma coincidência. Jaboque é o inverso de Jacob. É porque em Jaboque Deus vai inverter a história de Jacob. Deus preparou o ambiente para mudar, assim como Deus preparará os ambientes para a mudança da tua vida. Pode ter certeza disso. Ele já preparou tudo. Ele preparou cada detalhe. Deus é caprichoso, gente. Deus é caprichoso. Ele vai ao detalhe do detalhe. Aquela sensação que a gente tem de ter perdido o controle em algum momento da vida, é sensação tua. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da tua vida e da tua história. Até aqueles fracassos temporais da tua vida faz parte de uma peça de um perfeito escultor. Ele está trabalhando no detalhe da tua história. Ele não perdeu você de vista um minuto sequer. Nós é que inventamos histórias de que me desviei. Desviou de onde, rapaz? Se Jesus é o caminho, você se desviou de onde? Esquece essa história, isso é loucura, isso é argumento humano. Ele tem a tua história aqui, ó. Mas, bicho, se eu não quiser, Ele vai mudar o teu coração. Mas que você vai. Tu tem dono. Ei, esqueceu que você tem um dono? Que você foi comprado não por moeda perecível, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor da tua vida. Não adianta você dizer não. Na hora em que Ele quiser o teu sim, Ele vai mudar o teu coração. Então não será uma dificuldade de dizer sim para Deus, porque o teu coração estará inclinado completamente para Ele. Jacó entra dentro do Jaboque, e ele tem um encontro com um homem que é a personificação de todo o revés da sua vida. Ele se encontra com este homem que tem poder e autoridade para mudar destinos. E ele vai mudar o destino. Lembra que eu falei que na experiência de um judeu, o nome determina seu destino? Naquela noite, Jacó não luta com Deus. Imagina se Jacó pode lutar com Deus.
Ele luta com aquele homem, que é o reverso da sua vida, e está marcado. Jacó está decidido, determinado. E desculpe se eu incomodo você com isso, mas eu quero conceituar determinado mais uma vez. Determinado é composto de duas palavras, este vocábulo, de, mas terminado. Determinado, a raiz é terminado, acabado, findado. Jacó está terminado dentro dele. Determinado é terminar por dentro e ficar de pé para realizar do lado de fora aquilo que está encerrado pelo lado de dentro. Jacó está com uma história encerrada. Ele nunca mais vai ser um perseguidor de calcanhar. Há decisões que, se você não tomar na sua vida, vai se perpetuar. Então você precisa decidir como uma pessoa determinada. Essa história de insegurança, de indecisão, essa história de miséria, essa história de claudicância, de um ser que fica mancando, isso vai acabar na minha vida. Está decidido, está determinado. Essa é uma história que eu encerro na minha vida. Se você não determinar, as coisas não mudam, elas se perpetuam. Você tem que tomar uma decisão, e Deus espera que você tome a decisão. Ele está determinado. E aquela determinação vai levar Jacó a um novo nível na sua vida. Decisões determinam futuros. Decisões determinam futuros. As suas decisões não são nossas condições que determinam o futuro. Se fosse assim, aqueles que têm melhor condição financeira perpetuariam a riqueza na sua família. Condições não determinam futuros. Decisões determinam futuros. Você carrega dentro de você o potencial de um futuro melhor. Tem que se alinhar a ele. Precisa viver como se fosse, com uma decisão tomada. Eu não vou perpetuar essa miséria de insegurança na minha vida. Está acabado esse assunto. E agora você fica de pé para realizar do lado de fora aquilo que já acabou dentro de você. Ele está determinado. E dentro do Jabal ele vai estar pelejando com a pior peleja da vida dele, que é a desconstrução de um Jacó. Como ele está determinado, e Deus sabe disso, naquela noite, aquele homem que tem poder para mudar o seu nome, o chamará de Israel. Lembram de onde nós partimos? Isaías 9:8. O Senhor lançou uma palavra sobre Jacó, mas ela caiu em Israel. Enquanto Jacó era Jacó, aquilo que Deus havia decidido sobre ele não podia acontecer, porque ele não tinha força para ir até o fim. Você se lembra que a nação que fica ali naquela região da Palestina é a nação de Jacó? Diga não. É a nação de Israel. Jacó não é pai de uma nação. Israel é. As suas mudanças vão gerar tanta riqueza na sua vida que, se eu fosse você, eu mudava hoje. Quando aquele homem diz: a partir de hoje, teu nome será Israel. Na minha Bíblia, é uma Bíblia traduzida, não passando pela Vulgata, ele usa o nome Isra, apóstrofe, El. Isra é um nome, El é outro. Isra é príncipe. Para Isra há muitos significados. Eu vou te dizer alguns. Isra é príncipe. Isra é retificador, aquele que corrige o que está errado. Isra é lutador. Isra é conquistador. E Isra é entusiasmo.
que aquele homem estava dizendo é: a partir de hoje, eu vou pegar um desses nomes, vou ao nome entusiasmo, que me enriquece muito. Teu nome será entusiasmo, porque El é Deus em hebraico. El. Você será Isra, o entusiasmo de Deus. Ou seja, o destino de Jacó, perseguidor de calcanhar, está sendo mudado naquele dia, por causa de uma escolha, uma decisão feita. E aquele homem diz: você será um entusiasmo. A palavra entusiasmo é uma palavra rica. Ela é oriunda de 3 palavras: en, theos, asmos. Lindo, né? En, theos, asmos. En é o prefixo da introjeção, para dentro. Theos, vocês que são estudiosos da Bíblia, não? O que quer dizer theos? Assim, um pouco mais de entusiasmo em theosasmos. Theos quer dizer? Agora o som está digital, isso vai direto para a internet fazendo um som bonito, entendeu? Eles acham até que não tem gente aqui, sabia? Deus. E asmos? Não é asno, asno é um jumento, né? Não é asno. É sopro. Sabe o que aquele homem está dizendo para o extinto Jacó? Você será possuído pelo sopro de Deus. Imagina você, como é que se comporta um homem que é possuído pelo sopro de Deus? Vocês já viram uma pessoa entusiasmada? Assim como está o auditório hoje, bem entusiasmado? Possuído pelo sopro de Deus. Hã? O homem entusiasmado não para, nem que a vaca tussa, nem que a giripoca pie, nem que a chapa esquente. Um homem entusiasmado, um homem possuído pelo sopro de Deus, ele anda na contramão do sistema se necessário for, mas ele vai realizar aquilo que está decidido dentro dele. O que Deus está falando é: a partir de hoje, você será governante da tua história, nunca mais será coadjuvante da tua própria história. Cara, às vezes, eu conheço amigos que estão vivendo dilemas tão grandes, eles se sentem coadjuvantes, criados mudos da sua própria história. Não é isso que Deus planejou para você. Deus quer você sendo o ator principal da tua história. Ele quer fazer de você uma pessoa admirável, poderosa. Por isso Ele deseja mudar nossa vida, para que nós não sejamos nunca mais aquilo que andam projetando a nosso respeito. Tentaram nos rotular. A mim, tantas vezes, tentaram me rotular. Eu não sei quanto a você. Nós damos nome às pessoas. E olha, gente, as coisas se tornam para nós na semelhança do nome que nós damos a elas. Tem que ter muito cuidado com a nominação que nós damos às pessoas e às coisas. Depois tu vai ter que viver com um velho gagá, porque desde a adolescência você chamava aquele rapazinho: tu vai ficar um velho gagá, vai ficar um velho gagá, um velho gagá, um velho gagá. Vai que pega. Meu filho é um diabo, endiabrado ele. Vai que Satanás chega. Corrija a sua maneira de falar. Dê nomes bons às coisas e às pessoas que andam ao seu redor. Destrave as pessoas que estão próximas de você. Porque Jacó teve que entrar no Jabal. Eu imagino que há muito Jabal, ou Jaboque, né? Jabal ou Jaboque. Há muito Jaboque esperando por nós. E esta noite, eu imagino que Deus abriu um portal aqui nesse lugar. Abriu um portal para que você nunca mais seja mais o mesmo.
que você decida nunca mais viver debaixo do capricho de alguém. Que você seja você intensamente. Que você mude de verdade. Você não aguenta você, as pessoas não aguentam mais você, elas não têm às vezes coragem de falar. Eu estou falando porque eu não sou casado contigo, né? Tem mulher vibrando aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou daqui para aí. Ó. Tem maridos que estão se deliciando. Ah, Jesus, fala com a tua serva essa noite, né? Fala com Jacobina. Fala com Jacobina, Jesus. Abre o ouvido de Jacobina. Tem gente suplicando aqui. Não acende vela porque não dá para acender vela aqui. Não trouxe. Se não acendia uma vela. Senhor, ilumina a alma de Jacobina esta noite. Eu não vou terminar os meus dias frustrando a vida de ninguém. Nem vou viver como uma pessoa frustrada. Eu quero animar você a tomar decisões. Eu quero animar você a decidir ser uma contramão se for necessário, mas pelo amor de Deus, não morra azedo. Hoje de manhã, e eu quero terminar aqui, eu dizia assim, que uma das frutas que eu mais gosto é a fruta de conde, né, Joca? Fruta de conde, não esqueça de mim quando entrares no teu reino, viu? A fruta de... E vocês também não se esqueçam, mas todos de uma vez não, porque senão não vai dar para consumir tudo, entendeu? Eu olho para a ata e tenho uma relação muito saudável com ela. A ata é uma fruta que aprendeu a se defender das pressões externas. Então ela criou uma casca que quem olha para ela parece uma troglodita, né? Uma casca, nem parece que tem a doçura que tem por dentro. Parece até uns amigos que eu tenho. São doces por dentro, mas é uma casca grossa que você olha, não tem nem vontade de abraçar. Aquela casca. Mas você abre aquela ata e os gominhos dela estão bem organizadinhos por dentro. Bem mapeados. Ela aprendeu a se defender dos predadores, mas lá dentro há uma organização. Não conseguiram mudar o seu interior. Bom, cara, vamos fazer o seguinte, amarra pelo chifre o teu glória a Deus, vamos sacrificar aqui agora um glória a Deus? Vamos sacrificá-lo em nome de Jesus? Vamos? 1, 2, 3 e... Pronto, sacrificado está. Cara, não é possível, isso me arranca, minha alma fica... Ela está organizadinha, ninguém conseguiu mudá-la. Ela não se tornou azeda por causa da pressão externa. Você, quando coloca aquele favo na boca, ela é tão doce que eu nem posso comer muita, viu? Então não tragam muita fruta de conde para mim. Ela é tão doce. Eu quero fazer um pedido a você que é um discípulo de Jesus, que me tem como seu dispenseiro, como seu mordomo na fé, como mordomo deste altar. Receba meu pedido, por favor. Não deixe que as pessoas azedem você por dentro. Você vai ter que ser um crente espertinho mesmo para aprender a se defender dos aproveitadores. Então a casca pode ficar grossa mesmo, mas por dentro não perca a sua doçura. Minha irmã, em nome de Jesus, não perca a sua doçura. Não se estrague por dentro. Não se perca de você. Não deixe que a amargura controle seu destino e as suas decisões. Não deixe que o mal que as pessoas fizeram a você estrague você por dentro. Para isso você tem uma casca resistente, mas lá dentro não deixa ninguém entrar. Seja parecido com teu amo. Seja parecido com Jesus, que nem
A agrura da cruz conseguiu roubar dele a alegria da expectativa que ele tinha para o futuro. Ele estava ali crucificado, imagine a dor lancinante que ele sentia. Como cada músculo contraía, como seu pulmão foi apertado. Eu imagino a dor, assistindo o filme de Mel Gibson, algumas pessoas morreram, estarrecidas ao ver a crucificação. Foi notícia nos jornais, de ver a cena. Eu imagino que dor, mas o escritor aos Hebreus diz que nem a agrura da cruz roubou dele a alegria que ele estava proposta. Sabe por quê? A dor dele não roubou o destino que estava dentro dele. Ele olhava e via o futuro. Cara, não deixa as pessoas roubarem a perspectiva de futuro que você deve ter o tempo inteiro. Deus colocou sonhos brilhantes dentro de você. Não deixe que as pessoas determinem o teu destino, porque o teu destino é determinado por Deus. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu amo, Ele tem a tua história nas mãos dEle. Então, submeta-se a Ele, não o capricho das pessoas que não conhecem você, não sabem onde você vai parar, não conhece o seu futuro. Toda vez que eu prego sobre isso, eu me lembro, meu Deus, se as pessoas soubessem quem eu sou, elas não me tratariam e não falariam de mim como falam. Há umas que não me amam, mas elas me amariam se soubessem quem sou eu. Eu mesmo me respeitaria mais se soubesse onde eu vou parar. Quantas vezes eu abusei da vida porque eu não sabia quem eu era, não conhecia meu destino. Quantos abraços eu dei, quantas bocas eu beijei, não foram muitas, quantas bocas eu beijei que não deveria ter beijado, que hoje carrega o estandarte de eu ter beijado. Beijei aquele bonitão lá, esquece, aquilo foi passado. Oh meu Deus do céu, eu não presto, mas eu te amo. Quantas noites eu não consegui dormir, quantas maconhas eu fumei, quantas garrafas de rum eu derrubei, porque eu não sabia quem eu era. Vivia um desencontro constante na minha carne, mas o dia que a luz do céu entrou dentro de mim, que eu vi o meu destino. Eu já contei para vocês e eu termino exatamente aqui. Eu fumava um cigarro de maconha. Desculpe se eu conto isso, não é uma coisa linda, só para você ver onde Deus vai nos buscar. Eu estava fumando um cigarro de maconha, era um charuto, um braço de Judas. Eu estava fumando no meio, na minha loucura. Queridos, acredite, Deus quando quer falar com o homem, Ele vai falar, e não importa o lugar onde esse homem esteja. Eu escutei um doido outro dia falando na rádio, dizendo: Deus só fala com o homem na igreja. Você está maluco? Enlouqueceu? A igreja não tem Deus como seu pertencente. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor de muçulmano, espírita, kardecista, umbandista. Deus é Senhor de todos os homens. Deus não é evangélico, não é católico, não é budista, não é shintoísta. Deus é Deus, soberano sobre todas as religiões. Ele é Senhor dos céus e da terra. Não é mensagem ecumênica, não. Estou te falando da soberania do Eterno. E quando Ele tem que buscar alguém, Ele vai onde tiver que ir. E eu estava lá fumando aquele braço de Judas. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo entrou dentro de mim naquele dia. E eu ouvi a voz de Deus. Pensei até que eu estava chapado, colocaram alguma coisa errada na maconha. Achei que era alucinógeno, porque eu ouvi Deus falar comigo. E Deus me disse: eu quero você apacentando o meu rebanho. Eu disse: endoidei. Estou te falando, não ria não, era um conflito que eu estava. Meu irmão, imediatamente eu corri, era de madrugada, eu corri para dentro da minha barraca, arrumei minhas coisas, eu estava acampado, no meio da maior piração que tu pode imaginar. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse: meu filho, você chegou cedo, antes da hora. Eu disse: mamãe, eu estou louco. E contei para ela. Eu estava fumando uma maconha, mamãe.
E eu estava tão chapado que eu ouvi Deus falar comigo. Ela disse: quando foi isso? Eu falei: essa noite que passou. Ela disse: que hora foi? Eu falei: minha mãe, sei lá que hora era tarde da noite, talvez meia-noite, 1h da manhã, eu não sei bem. Ela disse: meu amor, eu estava orando, eu estava dormindo. E eu acordei com alguém que mexeu na minha perna. Eu abri os olhos e tinha um homem. Ele flutuava na cabeceira da minha cama. Ele tinha uma veste branca, reluzente. E ele me disse: agora ajoelha, porque eu estou mudando a vida do teu filho. Não precisa acreditar, isso é um problema seu. A gente lá em casa não pode deixar de acreditar, porque isso aconteceu com a gente. Minha mãe, olha, a oração de uma mãe. A oração de uma mãe muda destino de filhos. Altera prognósticos e diagnósticos humanos. A oração de uma mãe muda a cabeça, o coração, a vida, o destino, o casamento de um filho. Ah, se você crê nisso. Naquele momento, imagino eu, que ela colocou o seu joelho no chão. O Espírito Santo, por quem tinha autoridade na terra, foi liberado para mover meu coração. Desculpe, já não sei mais porque que eu entrei neste assunto. Me perdoa, viu? Eu pirei agora. Pelo amor de Deus, não perpetue o fracasso na sua vida, não tem necessidade. Seja você e você será um sucesso. Tenha coragem para ser você. Você já pode ter percorrido 50 anos da tua vida, mas dá tempo. Dá tempo. Bispo, já tem 70, dá tempo. Não olhe para a tua identidade, olhe para o teu destino, olhe para aquilo que Deus escreveu a teu respeito, olhe para a inspiração que está dentro de você. Cara, às vezes tu não tem a sensação de: meu Deus, é mais do que isso que eu estou vivendo. Não é possível, que eu estou vivendo não é tudo que eu nasci para viver. Tu não tem essa sensação às vezes, cara. Sabe que é a dialética do Espírito de Deus com o teu espírito, que gera dentro de você uma inquietude para que você não morra, até que toda a vontade de Deus se cumpra na tua vida.